Não sei se você já dirigiu por aquele trecho da BR-232 à noite, entre Arcoverde e Custódia, em mês de chuva mesmo. Mas é o tipo de lugar que já bota uma sombra dentro da gente sem precisar de nada acontecendo. Só o barulho da água batendo no para-brisa, aquele limpador rangendo de um lado para o outro, e o mato fechando dos dois lados como se a estrada fosse um túnel sem fim. Eu estava voltando de uma entrega em Salgueiro, sentido Recife. Chovia sem parar desde a hora que entrei na rodovia. Me lembro que eram umas 9 da noite, talvez um pouco mais. E era chuva grossa, daquela que parece que vem com o vento empurrando, que faz o caminhão dançar de leve se você não segura firme no volante. Eu já estava cansado, meio com dor na nuca, com aquele cansaço que parece que vai entrando pelas costas e se alojando na alma. A estrada estava deserta, nem farol vindo do outro lado, nem ninguém atrás de mim. Só a escuridão cortada pelos meus faróis e pela luz avermelhada dos postes de emergência, que aparecem uma vez ou outra. Foi ali, logo depois de um trecho de curva para a esquerda, que eu vi. Tinha uma mulher no acostamento, parada, com um saco plástico preto nos pés, como se estivesse tentando proteger alguma coisa da lama. Ela estava com uma blusa velha de manga longa, ensopada, colada no corpo. E o cabelo, mesmo grudado de chuva, dava para ver que era comprido, meio embolado. Ela estava com os 2 braços cruzados no peito, parecendo que tremia. Assim que viu os faróis do caminhão, levantou um dos braços, sem muita força. É claro que meu primeiro impulso foi acelerar. Hoje em dia é difícil confiar. Já ouvi história de gente que para e é emboscado, assaltado, até coisa pior. E naquele trecho ali, sem cobertura de celular, sem alma viva por perto, mas eu diminui, devagar. Não sei por quê. Talvez porque chovia muito. Talvez porque a imagem dela ali parada me pareceu pequena, frágil. E eu cresci ouvindo que a gente não nega ajuda numa estrada, que quem está na beira da rodovia debaixo de chuva não está ali por escolha. Encostei o caminhão mais à frente, deixei a porta do lado do carona destravada e só abri o vidro uns 2 dedos, esperando ela se aproximar. Ela veio andando devagar, meio arrastando o pé, com o saco preto na mão. Era uma sacola de mercado, com um moletom enrolado dentro e uma garrafa d'água. Quando abriu a porta e entrou, foi como se a chuva tivesse invadido a cabine. Ela estava ensopada, com um cheiro forte de roupa molhada misturado com o da estrada. Disse só: "Obrigada por parar." Fechei o vidro. Liguei o ar num calorzinho fraco, só para quebrar o frio. Ela ajeitou o moletom molhado no colo e ficou olhando para frente, quieta. Dei uma olhada rápida de lado, rosto fino, olheiras fundas, devia ter uns 30 e poucos. Não era bonita, nem chamava a atenção. Parecia só exausta. "Vai para onde?" Perguntei, mais por educação do que por interesse. "Para onde der. Eu saí hoje, de lá de Buíque. Disseram que tinha ônibus, mas perdi a hora. Ninguém foi me buscar." Fiquei quieto. "Se puder me deixar num canto com cobertura, já me ajuda." Assenti com a cabeça. O limpador de para-brisa fazia aquele barulho ritmado e a estrada seguia. Dava para ouvir os pneus cortando a água no asfalto. Ela encostou a cabeça no vidro. A sacola preta no colo fazia barulho de plástico molhado a cada movimento dela. E foi só depois de uns 5 minutos que ela soltou. Eu estava presa, moço. Eu só mexi os olhos para ela e esperei. 3 anos fechado. Não é tanto quanto parece, mas lá dentro o tempo não passa igual. Dei uma leve respirada. Continuei firme no volante. A estrada ia reta agora por um bom tempo. Não tem ninguém por mim. Nem família, nem amigo, nem filho. Nada. Eu saí e fui direto tentar pegar ônibus. Nem lanche deram. Disseram que não dava mais tempo de ir pro abrigo. Fiquei com aquela sensação de que eu estava escutando uma conversa que talvez não era para mim, mas ela falava num tom que não parecia forçado. Era só alguém cansada, pingando, tentando desabafar com o único ser humano que escutava. Sabe o que é pior de cumprir pena sendo mulher?
Não é a cela, não é o cheiro, é o que acontece quando apagam a luz. Silêncio. Ela ajeitou o moletom no colo como se fosse uma criança dormindo. Olhava para frente. Teve uma noite lá no 2º ano. Uma menina nova chegou, muito nova, toda assustada. Eu e mais 2 tentamos ajudar, mas botaram ela na cela errada, na ala errada. A gente avisou. Respiração dela começou a ficar mais pesada. No dia seguinte, ela não quis sair da cama, não quis comer. E na semana seguinte, não sei nem como te dizer, ninguém fez nada. Ela ficou lá, parada, dias com o olho vazio, e ninguém fez nada. Ela virou o rosto um pouco para mim, sem me olhar nos olhos, só para me mostrar o perfil. Quando a gente foi ver, ela já não estava mais viva por dentro fazia tempo, só o corpo que continuava ali meio automático, até que um dia ela não acordou. Eu engoli seco, mas não foi isso que mais me marcou, não. O que me marcou foi ver a cela dela sendo limpa no mesmo dia, do mesmo jeito, como se nunca tivesse acontecido nada, e a cama dela sendo ocupada à noite por outra. A menina nem tinha nome nos papéis, nem registro oficial, nem aviso à família. Ela apertou o moletom contra o peito. Foi ali que eu entendi que certas coisas não saem de lá, ficam impregnadas. Fiquei com a mão dura no volante, sem saber se olhava para ela ou para a estrada. No fim, continuei olhando para frente. E ela também. Não sei se foi o frio da chuva ou a história dela que fez meu estômago embrulhar daquele jeito. Eu seguia dirigindo, tentando me concentrar na faixa amarela no meio da pista, mas a cabeça já estava longe. Como é que alguém conta uma coisa daquelas com tanta calma? Sem tremer a voz, sem pedir opinião, sem explicar direito? Eu estava tentando entender se aquilo era um desabafo ou um aviso. Ela ficou um tempo calada depois. Só o barulho da estrada preenchia o caminhão. A sacola no colo dela continuava ali, firme, como se segurasse tudo que ela tinha no mundo. Em certo momento ela fechou os olhos, encostada no vidro. Mas não era sono. Era tipo quando a gente cansa até de pensar. Passaram uns bons minutos assim, quando faltava pouco para chegar no entroncamento com um acesso para o vilarejo de Cacimba Velha. Ela falou de novo, com a voz mais baixa. A gente aprende a ficar calada lá dentro, porque quem fala demais, ou some, ou enlouquece. Ela abriu os olhos, mas continuou sem olhar para mim. E quem tenta ajudar apanha junto, ou pior. Eu não sabia se era hora de perguntar alguma coisa, mas também não queria parecer indiferente. Então falei só, e você entrou por quê? Demorou uns segundos. Uma briga, uma confusão feia. Eu tentei tirar uma colega de uma situação ruim e acabei metendo a mão onde não devia. No fim, sobrou para mim. Não tinha como provar nada. Quem era mais fraca levou a culpa. Ela deu uma risada seca, sem alegria. E quando sai, não é muito diferente. Ainda é como se a gente estivesse dentro, só que com roupa de fora. A chuva tinha dado uma trégua, mas o asfalto ainda escorria. O limpador agora só riscava de vez em quando. E o som do motor ficou mais presente. Eu me sentia esquisito, como se tivesse levado alguém até a beira de um lugar que eu não devia conhecer. Chegando na entrada do vilarejo, ela apontou com o dedo. Pode me deixar ali mesmo, naquela plaquinha azul. Daqui eu sigo a pé. Era um ponto de ônibus sem abrigo. Só o poste com a placa torta e um matinho crescendo ao redor. Um cachorro dormia encolhido mais adiante. Do outro lado, umas poucas casas acendiam luzes amareladas. Tudo muito quieto, muito parado. Encostei o caminhão devagar. Ela soltou o cinto, pegou a sacola e ficou um instante com a mão na maçaneta. Você foi o único que parou. Obrigada. Assenti, sem conseguir falar nada. Ela desceu com cuidado, fechou a porta devagar e caminhou sem pressa até sumir numa ruazinha lateral, sem olhar para trás. Fiquei ali, motor ligado, farol iluminando o mato e o poste torto.
E foi só nesse momento que o silêncio pesou de verdade. Me deu um aperto no peito, não de medo, nem de arrependimento direto. Era uma sensação estranha, como se eu tivesse assistido algo que não era para mim, ou escutado uma coisa que de algum jeito carregava uma responsabilidade, uma verdade difícil de engolir. Segui viagem. Ainda tinha chão até meu ponto de parada. Mas o resto da noite foi assim. Estrada molhada, meu rosto quieto, os dedos no volante meio duros, e a mente, voltando sempre para aquela cela que ela descreveu, para aquela menina que apagou aos poucos e ninguém fez nada, para o modo como ela contou, para a calma na voz dela, para a dúvida que não sai até hoje. Ela viu, ou ela fez, talvez as duas coisas, e no fundo eu não sei o que é pior. Acho que nem preciso dizer que eu era um daqueles adolescentes que achava que estava sempre certo. Naquela época, qualquer coisa que meus pais falassem parecia provocação. E naquela noite, a coisa saiu um pouco do controle. Foi num sábado. Tinha chovido o dia todo. Sabe aquele tempo fechado, abafado, que deixa a casa ainda mais sufocante? Eu tinha discutido com meu pai no final da tarde. Nem lembro mais por quê. Mas sei que na hora pareceu o fim do mundo. Depois veio o silêncio, minha mãe tentando não se meter, e eu com aquele orgulho idiota de não querer dar o braço a torcer. Fiquei trancado no quarto, virando de um lado para o outro, até que deu quase 2 da manhã. A casa estava escura, só com a luz da frente acesa. Não era a primeira vez que eu fazia isso, de sair escondido. Eu não ia para a festa, nem para a rua zoar. Eu só andava. Tinha alguma coisa em caminhar de madrugada, com a cidade toda dormindo, que me dava uma sensação de liberdade. Meu refúgio era o campo de várzea ali perto, aquele que fica entre o Parque Vitória e o Jardim Brasília. O portão de grade dele vive trancado à noite, com uma corrente velha enrolada e um cadeado pesado. Mas a gente conhece uns buracos no alambrado, uns caminhos pelos fundos. Já tinha ido lá outras vezes só para pensar, sentar na arquibancada e olhar para o nada. Naquela noite, mesmo com a chuva fina, peguei minha jaqueta, empurrei o portão da frente devagarzinho e fui. Só o barulho da água escorrendo pelos bueiros, nenhum carro, nenhuma alma viva. O campo ficava a uns 7 minutos da minha casa, passando por umas ruas sem saída e um mercadinho que vive fechado de fim de semana. Quando cheguei perto do campo, tive uma sensação estranha. Primeiro, porque estava tudo muito silencioso, mais do que o normal. Segundo, porque o portão da frente estava entreaberto, não escancarado nem forçado, só encostado. E a corrente, que sempre fica enrolada ali no meio, estava jogada no chão, meio torcida, com a ponta encostando no chão de barro molhado. Aquilo me travou por um instante. Não era normal. Mas também não parecia grave. Minha cabeça pensou logo que o zelador podia ter esquecido de trancar, ou alguém forçou e depois não conseguiu mais prender a corrente. A verdade é que eu queria tanto sentar ali e respirar um pouco que fui deixando para lá. Empurrei o portão com cuidado e entrei. O barulho do portão raspando no chão molhado fez um som que eu nunca tinha notado antes. Meio grave, meio arrastado. Não era para eu ter reparado tanto, mas reparei. Entrei e fui direto para a arquibancada de concreto. Sentei na segunda fileira, molhada mesmo, e fiquei olhando para o campo vazio. O gramado já estava só barro, cheio de poça. Aquelas traves tortas que a gente já conhecia pareciam mais distantes com aquela neblina baixa. Tinha um pedaço da arquibancada que sempre alagava. E ali, o som da água escorrendo era quase hipnótico. Fiquei ali um tempo, talvez uns 20 minutos ou menos, não sei. Não olhei no celular porque queria esquecer dele também. Levantei para ir embora quando senti uma coisa meio esquisita. Aquele tipo de silêncio que parece esperando alguma coisa, sabe? Não é só o silêncio natural da madrugada.
É o tipo que parece que tem alguém segurando o fôlego. E foi nessa hora que ouvi o som da corrente. Veio do outro lado do campo. Um tilintar seco, metálico, bem diferente do som que ela faz batendo no portão. Era um som mais controlado. Tipo quando você levanta devagar uma corrente e ela escorrega entre os dedos. Na hora meu corpo travou, mas minha cabeça ficou tentando arranjar lógica. Podia ser vento, podia ser bicho, podia ser minha imaginação. Mas aí eu vi. Do outro lado do campo, entre o banco de reservas e a entrada do vestiário, tinha alguém agachado. Não parecia estar fazendo nada, só parado. A luz da rua não batia direito ali e eu só conseguia ver a silhueta. Tentei levantar a mão, tipo num aceno automático, mas a figura não reagiu. Nada. Nem se mexeu. Ficou só ali, como se já soubesse que eu estava ali. Ou como se estivesse me esperando. Por instinto, fui andando devagar para trás, com a mão no bolso, sentindo a água escorrendo pela nuca, tentando não parecer desesperado. Foi quando a figura levantou, devagar, e no mesmo movimento, ergueu o braço com alguma coisa brilhando. Era metálico, com certeza, e parecia pesada. Nessa hora eu não esperei mais. Girei o corpo e saí correndo em direção à lateral do campo, por onde dava para sair pelos fundos. Não gritei, não olhei para trás, só corri. O chão de barro estava escorregadio, meus tênis afundando e a jaqueta molhada me puxando para trás. Mas eu corri. E o mais estranho, nenhum som, nenhum grito, nenhuma fala, nada. Só meus passos e a respiração saindo quente pela boca. Mas eu sabia que tinha alguém vindo atrás. Aquele tipo de certeza que o corpo sente antes da cabeça. A saída pelos fundos do campo dava para um bequinho estreito de terra batida que separava o muro do campo das casas de trás. A maioria dos moradores ali nem usava aquele caminho, só a molecada que atravessava para o outro bairro, ou quem conhecia bem a quebrada. Era escuro, sem poste e com o chão todo irregular, cheio de pedrinha solta e mato dos lados. Na hora que eu entrei ali, escorreguei feio. Caí de joelho, ralei o braço no chão, mas levantei num impulso, como se nem tivesse sentido. Sabe quando você sabe que se parar já era? Foi isso. Me agarrei na parede úmida, segurei no alambrado amassado e continuei correndo. Dava para sentir que a pessoa, ou seja lá o que fosse, estava atrás. Não porque eu ouvia passos, mas porque tudo no meu corpo gritava aquilo. Era um medo que eu não conseguia explicar. Como se eu tivesse invadido um lugar que não era para mim. Saí do beco com o coração explodindo no peito. Atravessei uma das ruas do Jardim Brasília e corri em direção à avenida principal. E foi aí que eu vi uma viatura passando devagar, do outro lado da pista, como se estivesse patrulhando sem pressa. Eu gritei. Levantei os dois braços, saí correndo na direção do carro, escorregando de novo na calçada molhada, quase me arrebentando na guia. O policial do lado do passageiro botou a mão para fora e mandou eu parar. Eu parei, ofegante, tremendo, sem saber se falava ou chorava. Não contei tudo, só disse que tinha alguém no campo me seguindo, que o portão estava aberto e que ouvi barulho de corrente. Que parecia perigoso. Eles olharam um para o outro, pediram meu RG, perguntaram meu nome e endereço, e um deles comentou que já tinha gente reclamando de vandalismo no campo nas últimas semanas. Perguntaram se eu queria que me levassem em casa. Eu disse que não, que só queria que olhassem lá dentro. Eles deram a volta e entraram na rua do campo. Eu fiquei na esquina, debaixo de um toldo de lanchonete, esperando. Uns 3 minutos depois, eles voltaram. Disseram que olharam tudo e não tinha ninguém. Nenhum sinal de invasão. O portão da frente estava fechado. Com corrente e tudo, ele disse. Fiquei olhando para o policial com uma mistura de raiva e dúvida. Eu não tinha inventado aquilo. Eu sei a corrente caída. Eu entrei por aquele portão e alguém estava lá. Aquilo não era confusão da minha cabeça. Voltei para casa andando, encharcado, com o braço sangrando e o joelho doendo.
Subi pelo portão de casa com a chave da frente, tirei o tênis molhado na área de serviço e fui direto para o quarto, sem fazer barulho. Deitei ainda com a roupa molhada e, mesmo tremendo de frio, não consegui fechar o olho a noite inteira. No domingo, fiquei o dia todo em casa, quieto, com a cabeça a mil. Na segunda de manhã, eu voltei no campo. A gente tinha aula no colégio do outro lado da avenida e eu aproveitei o intervalo para passar ali. O portão da frente estava fechado, mas a corrente estava outra. Não era a mesma, aquela era mais fina. Não tinha o cadeado velho enferrujado que sempre penduravam e não estava enrolada do jeito certo. Era só um improviso. Foi quando eu vi o Zé Carlos, o zelador do campo. A gente já se conhecia de vista, ele morava ali perto. Eu fui até ele tentando parecer casual. Falei meio brincando. Sumiu a corrente velha, né? Aquela que prendia o portão. E ele, do jeito calmo dele, respondeu: sumiu foi quarta passada. Até agora não achei. Pior que era pesada. Não dava para sair rolando por aí. Tô usando essa aí provisória. Aquilo me travou. O que ele disse bateu na minha cabeça como um alerta. Quarta. Aquilo aconteceu comigo no sábado, e eu tinha certeza que a corrente que eu vi no chão naquela madrugada era exatamente a antiga. Grossa, com argolas pesadas, suja de barro nas pontas. A mesma que ele estava dizendo que sumiu dias antes. Não falei mais nada. Dei um entendi, e fui embora com o coração acelerado. Aí que tudo começou a ficar pior, porque se aquela corrente tinha sumido dias antes, então o que eu vi no chão do campo na madrugada de sábado, ou pior, o que eu ouvi tilintando lá do outro lado, eu tentei racionalizar. Tentei pensar que alguém podia ter levado a corrente e voltado com ela para assustar. Que podia ser só um maluco, um vizinho bêbado, sei lá, mas não adiantava. Porque quanto mais eu pensava, mais parecia que aquilo já estava lá, me esperando. Como se eu não tivesse sido seguido. Como se alguém já tivesse ido até aquele campo sabendo que, em algum momento, alguém ia aparecer ali. E o mais estranho é que ninguém mais comentou nada. Nem pichação nova, nem roubo, nem bagunça. Nada. Só silêncio. Eu parei de passar por lá de noite, obviamente. E toda vez que ouço o som de corrente batendo em grade, me volta tudo. O campo vazio, a figura agachada, o jeito como ela levantou, como se soubesse exatamente quando eu ia fugir. Tem coisa que a gente não consegue esquecer. E por mais que eu tente deixar para lá, às vezes me pego pensando, e se eu não tivesse corrido na hora certa? Ou pior, e se eu tiver sido só o primeiro que escapou? Sabe aquela coisa de achar que finalmente as coisas estão entrando nos trilhos? Então, foi exatamente por isso que eu aceitei contar isso aqui. Eu ainda não sei se eu devia, mas parece que só de falar alivia um pouco. Eu sou o Alberto, tenho 41 anos, sou encanador, moro aqui em Ribeirão Preto mesmo, e isso aconteceu faz coisa de uns 6 meses atrás. Eu tinha acabado de sair de um rolo complicado com uma ex. Estava precisando de um lugar para começar de novo. E apareceu essa casa num bairro que eu nem fazia ideia que existia. Jardim São Fernando. Mais afastado, mas perto de obra. O que para mim é bom, porque às vezes já saio para serviço a pé. A casa parecia nova, pelo menos no acabamento. 2 quartos, cozinha com azulejo até o teto, piso brilhando, quintalzinho nos fundos. Portão alto, pintura recente. Estava cheirando tinta ainda. E o aluguel era mais barato que muito apartamento velho por aí. Dei sorte, pensei. Assinei o contrato na mesma semana. No começo foi até tranquilo, silencioso. De noite dava até para ouvir grilo. Um ou outro barulho de cachorro de vizinho, nada fora do normal. Só que umas 2 semanas depois, eu comecei a notar uma coisa. Um cheiro. Era um cheiro estranho. Não era fossa, mas também não era sujeira comum. Vinha sempre do quarto de visitas, aquele que eu nem usava. Era um cheiro meio quente,
meio doce, mas com um fundo azedo, como se fosse coisa velha, abafada. Eu pensei que fosse algum problema no ralo da pia do banheiro que ficava dentro do quarto. Desmontei o sifão, lavei tudo, joguei produto forte, joguei até soda. Nada. O cheiro voltava. Sempre mais forte quando a casa ficava fechada o dia inteiro. Eu chegava do serviço e era o mesmo bafo vindo daquele canto. Cheguei até a pensar que tinha rato morto dentro da parede. Aí comecei a prestar mais atenção. Uma noite, já era tarde, umas 10 e pouco, eu estava pegando uma camiseta no quarto e ouvi tipo um toque. Um barulhinho seco, como se alguma coisa tivesse caído, mas caído de dentro da parede. Aquilo me deixou esquisito. A parede do fundo tinha um armário embutido, daqueles que os caras instalam por cima da alvenaria. A lateral dele encostava inteira na parede do fundo. E era justamente dali que o cheiro vinha mais forte. Uns 2 dias depois, tomei coragem e arrastei o armário. Era pesado, de MDF grosso. Quando tirei ele do lugar, vi que a parede ali atrás estava diferente. A massa corrida era mal feita, parecia mais fina, esfarelando em algumas partes. E quando bati com a mão, ela soava diferente, oca. Aquilo me incomodou. Eu trabalho com encanamento e já vi muita parede de drywall com espaço oco para passagem de tubo. Mas ali não era isso. A parede não era nova. Só o acabamento era novo. A estrutura era de tijolo velho, pintado por cima. No sábado seguinte eu acordei cedo e fui até a loja de material. Comprei uma marreta pequena, só para testar. Eu queria bater só um pedacinho, ver se tinha algum cano ali, alguma coisa que explicasse o cheiro. Mas foi só encostar a marreta e bater 2 vezes que eu me arrependi. Na terceira batida, a parede cedeu fácil demais. Saiu uma nuvem de pó branco e junto com aquilo veio um bafo. Um cheiro tão forte, mas tão forte, que eu juro por tudo que comecei a engasgar na hora. Era um cheiro podre. Não tem como descrever melhor. Não era fossa, não era mofo. Era uma mistura de tudo de ruim que você pode imaginar. Deu vontade de vomitar na hora. Me afastei, deixei a janela aberta, fui lá para o quintal. Sentei na escada com a cabeça baixa, o corpo tremendo. Uma parte de mim sabia que eu devia ter parado ali, mas a outra queria saber o que tinha por trás daquela parede. Esperei um tempo, coloquei uma máscara daquelas de poeira que eu uso no serviço e fui voltando aos poucos. Iluminei com a lanterna do celular e vi que o buraco que eu tinha feito abria para um espaço pequeno, tipo um vão dentro da própria parede. E lá dentro tinham coisas. Tinha pano embolado, parecia um tecido velho, empedrado, manchado. Tinha uma correntinha escura, um pedaço de madeira e um monte de coisa que parecia sujeira, pó grosso. Só que, no meio daquilo, eu vi uma coisa que me travou. Era um ossinho, pequeno, fino, parecia de braço, de criança, e depois vi outro e outro, não sei quantos, mas estavam amontoados, e o pano estava colado neles. Foi aí que minha perna falhou. Eu só consegui sair dali e sentar no chão da cozinha. Liguei para a polícia. Tentei explicar, mas nem sei se expliquei direito. Eu só dizia que tinha encontrado uma coisa errada dentro da parede da casa. Enquanto esperava, fiquei lá fora, sentado na guia da calçada. O sol batendo, os carros passando e eu, com aquela imagem na cabeça, o cheiro ainda grudado no meu nariz. Eu sabia que aquilo não era para estar ali. Ninguém devia achar uma coisa dessas no lugar onde dorme. Eu lembro que o carro da polícia demorou quase 40 minutos para chegar, mas para mim, parecia que tinha passado a tarde inteira ali sentado. O céu estava limpo, calor de rachar, e eu tremendo. Um tipo de frio que não vem do tempo, vem de dentro. Vieram 2 policiais primeiro. Um deles era novo, o outro mais velho, parecia já ter visto coisa demais. Eu expliquei do jeito que consegui. Falei que tinha um cheiro estranho, que abri a parede achando que era bicho morto e que acabei achando aquilo. Eles entraram, olharam por cima, acenderam a lanterna dentro do buraco.
O mais velho só fez uma cara e falou baixo: "É humano, sim." Chamaram o pessoal da perícia, isolaram a casa. Me pediram para não mexer em nada, para esperar do lado de fora. Eu fui pro quintal e sentei no fundo de novo. Não tinha coragem de entrar mais. Eu morava ali, dormia ali, cozinhava, tomava banho. E agora tudo parecia contaminado. A equipe da perícia chegou em 2 viaturas. Gente séria, cheia de equipamento, câmera, maleta, máscara, luva. Um dos caras passou quase 2 horas lá dentro. Depois veio falar comigo. A fala dele foi seca, mas educada. Ele disse que o que eu encontrei eram sim ossos humanos, provavelmente de uma criança pequena, mas que ainda iam mandar para o IML para ter certeza da idade, sexo, tudo isso. Me perguntou se eu tinha mexido em mais alguma coisa. Falei que não. Ele anotou, agradeceu e continuou o trabalho dele. Eu perguntei se tinha como saber há quanto tempo aquilo estava ali. Ele disse que, pelo estado dos ossos e da parede, provavelmente tinha mais de 20 anos, talvez 30. A casa tinha passado por uma reforma recente, mas a parte estrutural era antiga. A alvenaria do cômodo parecia ter sido modificada só para esconder aquilo. Como se alguém tivesse aberto a parede, colocado aquilo lá dentro e depois fechado com reboco novo por cima. Aquela hora me deu um nó na garganta, porque eu pensei: quantas camadas de tinta foram passadas por cima disso? Quantos moradores vieram antes? E ninguém nunca soube de nada? Ninguém sentiu o cheiro, o som, o incômodo? A noite caiu e os peritos ainda estavam lá dentro. Eu fui liberado para dormir na casa de um amigo. Levei só uma muda de roupa e minha carteira. Não consegui nem entrar para pegar o resto. Fiquei uns 3 dias fora. Depois, me ligaram da delegacia dizendo que o caso ainda estava em investigação, mas que eu já podia voltar na casa para buscar minhas coisas. Quando cheguei lá, estava tudo limpo. O buraco na parede tinha sido ampliado pelos peritos e deixaram como estava, aberto. Só colocaram uma fita preta com uns dizeres técnicos. Eu não toquei em nada. Juntei minhas roupas, uns objetos pessoais, minhas ferramentas. Não fiquei mais do que meia hora lá dentro. Até a água parecia ter gosto diferente depois daquilo. Tudo que era branco me lembrava o pó da parede. Tudo que era escuro me lembrava o pano embolado no fundo. Conversei com a imobiliária. Expliquei que não tinha condição nenhuma de continuar ali. Eles tentaram enrolar no começo, mas depois que viram que o caso saiu no jornal local, me liberaram do contrato sem multa. Sim, saiu no jornal. Pequena nota, página policial. Restos humanos encontrados dentro de parede em imóvel reformado. Não colocaram meu nome, graças a Deus. Mas muita gente comentou, gente da obra, vizinhos, até cliente meu comentou por cima, sem saber que era a minha casa. Alguns dias depois, recebi uma ligação de uma mulher da Polícia Civil. Ela me falou com muita calma. Perguntou se eu queria acompanhar os desdobramentos do caso. Falei que não. Agradeci, mas disse que eu não queria mais saber, porque não ia mudar nada. Mesmo que achassem quem fez aquilo, mesmo que desenterrassem o passado, quem vai carregar aquela imagem sou eu. Não tem como desver, não tem como esquecer o cheiro. E é isso que me persegue até hoje. Teve uma vez, algumas semanas depois, que eu fui atender um chamado num condomínio novo. Fui mexer num vazamento num AP no 2º andar. Quando entrei no banheiro, senti um cheiro de desinfetante forte, desses que parece até queimar o nariz. E na mesma hora, me deu o mesmo enjoo, o mesmo baque no estômago, porque tinha algo no cheiro que me lembrou aquilo. Aquilo da parede. Não era o mesmo cheiro, claro, mas meu corpo reconheceu na hora e eu saí correndo do banheiro. A cliente me olhou assustada, perguntou se eu estava passando mal. Eu só disse que tinha dado uma queda de pressão. Inventei ali na hora. Depois disso, fiquei uns dias sem conseguir trabalhar direito. Dormia pouco. Pesadelo não era de ver coisa, era de estar dentro da parede, preso, sem ninguém saber.
Teve também um momento que eu fiquei encucado. Comecei a pensar nas possibilidades. Será que alguém fez aquilo por maldade mesmo? Ou será que era alguém que não teve escolha? Um segredo escondido? Um erro encoberto? Mas depois parei, porque pensar nisso não leva a lugar nenhum. E se eu for atrás das histórias do que aconteceu ali, vou ter que viver com mais do que já estou tentando carregar. Hoje em dia, eu moro num apartamento. Pequeno, mas claro, sem cheiro, sem parede oca, sem coisa velha por dentro. É tudo novo mesmo, eu acompanhei a obra desde o chão. E mesmo assim, de vez em quando, ainda me pego olhando para as paredes como quem desconfia. Não sei se isso passa. Talvez passe. Talvez eu só tenha dado azar. Mas se tem uma coisa que eu aprendi é: acabamento bonito não quer dizer casa nova. Tem casa por aí com tinta cheirando a lavanda, que só serve para esconder o passado. E às vezes o passado continua lá, quieto, escondido, esperando alguém bater com força o bastante para lembrar que ele existe. Se essa história te prendeu até aqui, aproveita e se inscreve no nosso canal para não perder os próximos relatos reais enviados por quem viveu coisas que a maioria das pessoas nem acredita. Deixa um like se esse tipo de história te prende. E comenta aí embaixo, o que você faria no lugar do Alberto? Você conseguiria continuar morando nessa casa? Eu estava querendo silêncio. Depois da separação, tudo que eu queria era sossego. Não tinha essa de recomeçar, não. Era só parar um pouco de escutar. De escutar cobrança, escutar vizinho, escutar minha própria cabeça. Quando eu achei essa casinha ali para os lados de Três Marias, perto da represa, eu nem pensei muito. Era pequena, térrea, um pouco judiada, mas com aquele mato em volta e estrada de terra até a entrada, parecia que ninguém ia me achar ali. E por um tempo, foi isso mesmo. Ninguém me achava. Primeira semana, tudo era bom. Barulho de galho, som da água passando lá longe, e nada de carro, nada de gente. Eu levantava, fazia café, abria as janelas todas. E no fim da tarde, trancava tudo, ligava um rádiozinho de pilha que eu tinha guardado e ficava mexendo nas coisas. Comecei até a cozinhar de novo, coisa que eu não fazia desde antes do casamento acabar. Naquela semana da chuva, eu lembro bem, porque era um sábado, fim de tarde, e o céu virou uma coisa só, cinza escuro, sem luz nenhuma. A energia da casa piscou umas 2 vezes. Como lá é mais afastado, não dá para confiar. Então, eu acendi umas velas e deixei tudo preparado. Tava cortando umas coisas para fazer um arroz com abobrinha quando senti um ventinho gelado atrás de mim. Estranhei na hora, olhei para o fogão, estava normal. O rádio fazia aquele chiado de fundo e as velas nem tremiam, mas senti aquele frio seco, sabe? Como se tivesse uma fresta aberta. Pensei, será que a porta da cozinha ficou mal encaixada? Fui lá, estava fechada, conferi a da frente também. Tudo certo, deixei para lá. Mas aí começaram as coisinhas. Pequenas, mas começaram. Na manhã seguinte, quando acordei, tinha uma das cadeiras da cozinha meio fora do lugar. Coisa boba, talvez eu mesmo tenha esbarrado. Empurrei de volta e nem pensei mais nisso. Mas depois do almoço, abri o armário e vi uma das portas entreaberta. Aquela que eu sempre deixo fechada com o clique, sabe? Ainda pensei, vai ver, não fechou direito ontem. Mas ali já começou a me incomodar. Na segunda-feira, encontrei uma toalha de rosto molhada em cima do tanque da área de serviço. E essa, sim, me travou um pouco. Porque eu não tinha usado toalha nenhuma, não tinha lavado roupa, nem tomado banho fora do normal. A toalha estava molhada e dobrada de um jeito que eu não costumo fazer. Comecei a ficar com aquela sensação de que tinha alguma coisa errada. Não era susto nem medo direto, era tipo desconforto. Como se eu tivesse esquecido de alguma coisa importante o tempo todo. Na terça choveu de novo, forte, o tipo de chuva que vem com trovão em cima da cabeça.
A energia caiu de vez às 6 da tarde e eu me virei com as velas. Fiz um lanche rápido, deixei tudo apagado e sentei na sala com o rádio. De novo, o vento. Agora, bem mais gelado, vindo da cozinha. Levantei para ver e a janela estava trancada. A tranca era interna, de ferro, pesada, estava no lugar. Mas mesmo assim, o ar vinha dali e o cheiro também. Um cheiro de pano molhado, sabe? De coisa guardada úmida. Dei uma geral na cozinha, puxei o fogão, olhei atrás da geladeira. Nada. Na madrugada, umas 2h30, acordei com uma vontade besta de beber água. Levantei no escuro mesmo. Quando cheguei na cozinha, vi uma coisa que me fez parar no meio do caminho. No tanque, onde estava a toalha antes, tinha uma marca de mão. Uma mão molhada, pequena. De alguém que se apoiou ali. Não gritei, não corri. Só congelei por uns segundos. Minha primeira reação foi pensar que alguém tinha entrado. Mas como? Todas as portas trancadas. As janelas também. E eu não ouvi nada. E se fosse um erro meu? Se eu tivesse deixado uma janela aberta e nem vi? Voltei devagar para os cômodos. Conferi a sala, o banheiro, o quartinho dos fundos. Nada. Nem sinal de arrombamento. O chão seco. Só aquele cheiro de umidade que parecia cada vez mais forte. Cheguei a rir sozinho. Rir nervoso, né? Que absurdo. Morando sozinho e já começando a imaginar coisa. Mas mesmo assim, naquela noite, eu dormi com a faca da cozinha debaixo do travesseiro. E na manhã seguinte, a energia voltou. E com ela, a minha sensação de estar exagerando. Resolvi sair de casa, dar uma volta na cidade, comprar umas coisas no mercado, conversar com gente, espairecer. Voltei já no fim do dia, com a garoa começando. Assim que entrei, percebi que estava mais frio dentro do que fora. E tinha um pano de prato no chão da cozinha, molhado e encostado na perna da geladeira. Eu lembro muito bem que não deixei nada no chão. Fui conferir as janelas uma por uma. Todas fechadas, menos uma, a da cozinha. Mas ela não estava só entreaberta. Ela estava empurrada por dentro. A tranca continuava no lugar, só que meio solta, tipo quando alguém tenta forçar, mas de dentro para fora. E foi aí que eu parei, com a mão na tranca, olhando para o vidro, com a chuva batendo do lado de fora. E me veio uma frase seca na cabeça. Eu fechei essa janela. Eu fechei essa janela com força. Na hora que eu vi a janela assim, meio mal encaixada, não foi só susto. Foi uma certeza ruim, daquelas que vêm sem fazer barulho. Porque eu lembro que antes de sair para a cidade naquela manhã, a primeira coisa que fiz foi fechar a janela da cozinha com força. Até dei aquela puxadinha para ver se a tranca tinha encaixado. E ali estava ela, empurrada, como se alguém tivesse tentado sair por ela. Ou entrado, ou... sei lá. Fiquei parado por uns segundos, sem mexer em nada. O silêncio dentro da casa parecia mais pesado que o barulho da chuva do lado de fora. E quanto mais eu olhava para aquela janela, mais o resto da casa começou a parecer estranho. Gelado demais, sabe? O tipo de gelado que não vem de tempo ruim, vem de dentro. Fui checar os cômodos de novo, devagar. A sala estava igual, quase igual. A mesinha de centro tinha um dos pés apoiado num papelzinho amassado. Aquele papel estava dentro do lixo do banheiro. Eu tinha jogado lá 2 dias antes. E agora estava ali amassado, travando o pé da mesa. O banheiro parecia normal, mas o espelho estava embaçado. E eu nem tinha tomado banho naquele dia ainda. A janela do banheiro continuava fechada, sem sinal de vapor. E o espelho embaçado. O quartinho do fundo eu deixava trancado. Tinha umas caixas lá, coisa minha, papelada. Quando fui girar a maçaneta, senti que estava no jeito, mas a chave não estava na porta. Eu sempre deixava a chave ali. Procurei no balcão da cozinha, nas gavetas, em cima da geladeira. Nada. Já não era mais questão de esquecer, era outra coisa. Eu não sou distraído desse jeito, e mesmo que fosse, não explicava tudo.
O pano de prato molhado, a janela que eu tinha fechado, o papel fora do lixo, o espelho embaçado sem ninguém ter usado. Foi aí que eu lembrei da câmera. Uns dias depois que me mudei, instalei uma daquelas câmeras pequenas de segurança, dessas que ficam apontadas para a sala. Era só por precaução mesmo. Como a casa era mais isolada, achei bom ter. Ela ficava em cima da estante, apontada direto para a porta da frente e um pedaço do sofá. Liguei o aplicativo no celular. Tela preta. Pensei que podia ter caído a conexão com a chuva. Mas aí fui na sala e dei de cara com a televisão ligada. E a câmera estava coberta com um travesseiro. Um dos travesseiros do sofá estava virado para a parede, cobrindo a lente. Um travesseiro que não devia estar ali. Eu nunca mexia nos travesseiros da sala e eles sempre ficavam 2 de cada lado, simétricos. Era toque meu. Ver aquilo fora do lugar me deu um nó na barriga, porque alguém não só entrou, como sabia que tinha câmera, e cobriu. Eu fiquei ali parado com a TV ligada na minha frente. E detalhe, a tomada da TV estava fora da parede até aquela manhã. Eu tinha tirado por causa dos raios, mas ali estava ela, ligada, em um canal que eu nunca vi na vida. Tipo um canal de culto, uma mulher falando sozinha, num fundo branco, volume baixo, mas dava para ouvir. Parecia que a casa estava respondendo ou imitando rotina. Foi o fim para mim. Peguei o celular, fui andando para fora, me afastando da casa, com a chuva caindo no pescoço. Não voltei para dentro nem para pegar casaco. Fui direto para o carro, liguei com a mão molhada e fui para a cidade. Estacionei no primeiro lugar com luz e gente. Um posto 24 horas, daqueles que tem conveniência e café ruim. Liguei para a polícia. Expliquei do jeito que deu, que morava ali fazia pouco tempo, que achei coisas fora do lugar, que tinha uma câmera e que ela foi coberta. O atendente até tentou me acalmar, disse que podia ser invasão. Falei que não tinha sinal de arrombamento, mas ele disse que iam mandar uma viatura. Eles foram comigo até a casa umas 2 horas depois. Eu não queria entrar sozinho, então esperei no carro até eles descerem. Era uma dupla. Um deles mais novo, outro parecia mais experiente, bem quieto. Fizeram uma varredura, porta por porta, armário por armário. Não acharam ninguém, nem nenhum sinal de entrada forçada. Mas, no quintal dos fundos, perto da lavanderia, tinham marcas, pegadas. O chão estava encharcado, mas dava para ver. Pegadas indo até a parede e parando ali. Não tinha volta. Só ida. Tipo, alguém entrou por ali, mas não saiu. O policial mais velho ficou olhando para a marca por um tempo. Aí apontou para o tanque do lado da marca e disse só isso. Aqui também tem uma mão. Tinha mesmo. Outra, só que mais fraca. Tipo alguém que se apoiou para subir no murinho. As marcas eram pequenas, pé descalço e mão úmida. A porta da lavanderia dava direto na cozinha e ficava trancada por dentro. Como sempre, eles não conseguiram explicar como alguém entrou, nem como saiu. Só me disseram que tecnicamente não teve invasão e que eu devia trocar a fechadura e, se quisesse, instalar mais câmeras. Eu passei a noite num hotel da cidade. 2 dias depois, quando a cabeça esfriou, resolvi ver os arquivos da câmera. Aqui foi coberta. Ela grava tudo na nuvem. E mesmo que tivessem coberto, dava para ver o histórico dos dias anteriores. A noite antes daquela... Quando começou a chover pela primeira vez, tinha um trecho de vídeo que eu não lembrava de ter checado. Pulei para ele. Era o sofá. Luz apagada. Uns 25 segundos sem ninguém. E aí aparece uma silhueta. Vindo do corredor. A pessoa não entra no quadro todo, só senta na beira do sofá e fica, cabeça meio baixa, postura curva, o rosto não aparece, só o formato. Fica ali, olhando para frente, pro nada, pro escuro da sala. E depois de uns segundos, levanta e sai do quadro, em silêncio. O vídeo acaba ali. Eu desliguei o celular, fechei o notebook e fui direto no corretor que me alugou a casa. Disse que ia entregar.
Ele tentou entender, mas eu nem expliquei direito. Naquela mesma tarde, pedi um frete e esvaziei tudo. Voltei para a cidade. Nunca mais passei nem perto daquela estrada. Porque a verdade é que, se eu tivesse visto aquele vídeo antes, talvez eu nunca tivesse entrado naquela casa. Porque tudo que aconteceu já tinha começado antes de eu perceber. Aquela pessoa, ou o que quer que fosse, já estava ali. Muito antes da janela da cozinha ser reaberta.